Agora 6:09 no Timaço da Vale FM, começando a partir de agora o nosso Vale Esportes. Vale Esportes é futebol de primeira. Quando o Cariri da Sorte aparece, pode esperar coisa boa, viu? E essa semana, a premiação tá de tirar o fôlego. No quarto sorteio tem um Fiat Mobi 0km, mais uma Honda Start 160 0km. Só o Cariri da Sorte faz por você. E tem mais, 5 mil no primeiro, 5 mil no segundo, 5 mil no terceiro sorteio e 5 mil reais no Giro da Sorte. E o melhor, o Cariri é dupla chance, são 2 chances de ganhar. Compre o seu Cariri com nossos vendedores pelo aplicativo ou se preferir pagar no seu título via Pix e concorra a um Mobi 0km, mais uma Honda Start 160. Cariri da Sorte, é daqui, é do Cariri. Ares Motos faz 20 anos e para comemorar essa data tão especial, vai sortear 20 prêmios incríveis para você. Serão sorteados motos 0km, PlayStation 5, TV 32 polegadas, geladeira e muito mais. E para concorrer é muito fácil. Faça sua compra em uma das lojas participantes e ganhe cupons para os sorteios. Participe já desta festa e concorra a muitos prêmios. Regulamento completo em ce.arismotos.com.br. Ares Motos, essa é a Honda. Atenção, motoqueiros de aplicativo e mototáxi. Proteja sua moto com a Protebem Proteção Veicular e ganhe um brinde exclusivo. Ao aderir, você recebe totalmente grátis uma camisa manga longa de malha fria, ideal para o dia a dia na rua. Cobertura completa com confiança e benefícios que fazem a diferença. Só a Protebem Proteção Veicular tem. Entre em contato agora e garanta sua proteção mais brinde. Fale agora mesmo com Paulo Dantas, 88 981 52 87 69. Protebem, proteção veicular. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. 7. São 7 novas escolas que a Prefeitura de Juazeiro do Norte vai entregar à população. Entre elas, a Escola João Alencar e unidades nos bairros Tiradentes, Frei Damião, Lagoa Seca, Jardim Gonzaga e Aeroporto. São mais de 50 milhões de reais investidos nessas novas escolas, além de pagar os maiores salários para os professores entre os 184 municípios do Ceará. Tudo isso para garantir uma educação de qualidade para a nossa população. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Uma história real de transformação? O vestibular 2025.2 da Unileão está com inscrições abertas. Bolsas de mérito acadêmico ilimitadas de até 50%. Inscreva-se agora e transforme seu futuro. Confira o edital. Unileão, com você sempre.
Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Hoje é sexta-feira, hoje é o dia 19 de setembro de 2025. A partir de agora, as informações do futebol aqui na 99,9. Lembrando que estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Boa noite, João Alves Feitosa Filho, o popular JF. Tá com sono, João Filho? Um pouquinho. Boa noite, Marco. Um abraço pra você. Boa noite pra você que nos acompanha aqui pelo Vale Esportes, o último encontro da semana. E eu começo como o primeiro destaque de minha parte, Marco, essa campanha que o Mirassol tá fazendo na Série A do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez o time está na primeira divisão e se o campeonato terminasse hoje, o Mirassol estaria na fase de grupos da Taça Libertadores do próximo ano. E dos 20 clubes, Marco, que disputam a Série A, apenas o Mirassol não tem jogadores estrangeiros no seu elenco. As demais 19 equipes, todos têm 1 ou 2 estrangeiros ou até mais, mas o Mirassol não tem nenhum jogador estrangeiro trabalhando na equipe. É surpreendente a campanha do Mirassol, realmente muito boa. Eu acho que lá no começo do campeonato, o grande objetivo do torcedor, do Mirassol, da própria diretoria do Mirassol, seria manter a equipe na primeira divisão. E o time está indo para além disso, não só vai conseguindo os pontos para permanecer na primeira divisão, mas sem sombra de dúvidas vai pegar aí uma competição intercontinental para... Aliás... Intercontinental não, é uma competição sul-americana, internacional. Exatamente, porque ou vai para Libertadores ou vai para Sul-Americana, na pior das hipóteses, pela excelente campanha que está fazendo. Qualquer uma das duas ele pega, com certeza. E o treinador é brasileiro, os jogadores são brasileiros, aliás, nada contra, não sou contra jogadores estrangeiros de forma absoluta, mas isso prova que não é porque o treinador é de fora ou o jogador é de fora que o time vai ser melhor ou menos bom, né? Ou pior. Porque o que importa é o treinador ser bom, seja brasileiro ou não. É o jogador ser bom, ter qualidade, seja brasileiro ou não. Eu acho que não se trata de uma questão de nacionalidade, mas sim de qualidade. E o Mirassol realmente faz uma campanha muito boa. Eu confesso a você, João Filho, vi poucos jogos do Mirassol no campeonato, mas eu vi o segundo tempo de Botafogo e Mirassol. A velocidade que teve para ir buscar, sair de um 3-0 foi incrível. E é um time certinho, viu, João Filho? Realmente é um time que deu liga. Não tem jogadores muito famosos, talvez o Reinaldo, lateral esquerdo, jogou do São Paulo. O Walter, goleiro, que era reserva do Corinthians. Era reserva do Cássio, né? Titular no Cuiabá. Mas sempre foi um grande goleiro, sempre demonstrou qualidade no gol. Mas é um time muito bem montado. Tem um atacante lá que me agrada bastante, o Chico da Costa. E é talvez o menor orçamento do Campeonato Brasileiro ao lado do Juventude. Sim. E é uma equipe que faz uma campanha incrível. Como um outro destaque também aqui no início do programa, João Filho, o Flamengo, que geralmente digamos assim, ajudado pela arbitragem, ontem foi prejudicado. O Flamengo foi muito prejudicado pela arbitragem no jogo contra o Estudiantes de La Plata. Mas conseguiu reverter, né? Reverteu a expulsão do Plata, né? Que foi ontem injustamente expulso, né? Talvez se o Flamengo tivesse se mantido com os 11 jogadores em campo, não tivesse tomado aquele gol no finalzinho. O jogo terminou 2-1, quer dizer, deixa o time argentino vivo na competição. E bem vivo. O estádio vai estar super lotado na próxima semana, uma pressão muito grande, muito embora o Flamengo seja um time muito melhor do que o Estudiantes de La Plata, né? E eu acho até que dos confrontos, eu falei com vocês fora do ar, eu acho que a maior diferença técnica desses confrontos, dessa fase da Libertadores, é exatamente entre Flamengo e Estudiantes. Diferença técnica e financeira também. Já que o investimento do Estudiantes com relação ao Flamengo é algo em torno de 10, 15%.
Ou seja, uma diferença tremenda. Eu acho que vai dar Flamengo. Acho que o Flamengo ganha o jogo lá também, porque é um time bem melhor. Mas aquele golzinho no final acabou empolgando o pessoal lá da Argentina. Assim como empolgou o River também, que conseguiu fazer um gol contra o Palmeiras. O Palmeiras conseguiu um resultado gigante, né? Porque você chegar no estádio como o Monumental de Núñez, completamente lotado, e conseguir o resultado gigante que o Palmeiras conseguiu, deixa o torcedor na expectativa também de conseguir a classificação no próximo jogo e chegar nas semifinais, né? Eu também acredito na classificação do Palmeiras, muito embora eu veja no River a possibilidade de conseguir a classificação mesmo jogando fora de casa, porque é o peso da camisa, é um elenco bem melhor, não se compara o elenco do River com o do Estudiantes, por exemplo. É um elenco que tem grandes jogadores, né? E o River sabe muito bem se comportar nesses momentos decisivos. Mas eu também acredito que o Palmeiras passa. Aliás, situação difícil ficou pro São Paulo. Foi o São Paulo, né? São Paulo tomou 2-0 ontem da LDU. E não jogou mal o São Paulo. E poderia ter sido mais, porque o goleiro Rafael, eu vi uma parte do jogo, o Rafael me pegou umas 2, 3 bolas. Mas quando o jogo tava só de 1-0, João Filho, o São Paulo perdeu um gol atrás do outro. Sim. Poderia ter empatado o jogo. Teve oportunidades de fazer gols, mas infelizmente não fez, né? E a LDU fez 2. Eu vou adiantar aqui meus palpites. Eu acho que as semifinais serão Palmeiras e São Paulo. São Paulo reverte? Pra mim, sim. Palmeiras e São Paulo. E do outro lado, Flamengo e Racing. O Racing vai jogar em casa, né? Fez 1-0 no Vélez. Clássico argentino, pesado, viu? Aí já será um jogo mais difícil pro Flamengo. Tá? O Estudiantes não é um time tão forte assim, não. O Flamengo passa tranquilo. Agora, contra o Racing, muito embora o Flamengo ainda seja superior, mas já é um adversário que causa um pouco mais de atenção por parte dos flamenguistas. É isso, reta final da Copa Libertadores da América, poderemos ter até uma final brasileira, pode acontecer. Eu acho que vai ser Flamengo e Palmeiras. Pode acontecer de Flamengo e Palmeiras se encontrarem novamente na decisão da... Ou Flamengo e São Paulo, ou pode Flamengo ser também. e São Paulo também, pode acontecer do São Paulo passar, do Palmeiras passar, mas para que isso aconteça, Palmeiras e São Paulo têm que classificar na próxima semana, como o Flamengo também. Claro, a gente tá aqui especulando, né? Mas claro que tem que jogar, como diria o antigo comentarista Juarez Soares, já falecido, o China, o jogo é jogado e o lambari é pescado. Então tem que esperar acontecer, senão nem precisava ter o jogo, né? Nem ter o Mas a gente tá falando dentro das probabilidades. Claro que o futebol, ele é espetacular exatamente pela questão da imprevisibilidade. Você prevê que possa acontecer uma coisa, às vezes acontece outra. Então, é isso que torna o futebol um campeonato, um esporte tão emocionante. Mas, para mim, Flamengo classifica, Palmeiras classifica, o Racing e o São Paulo, pelo futebol, acho que também tem chance de passar para a semifinal. Marco Valério, um dos principais atacantes, eu posso colocar, do futebol brasileiro, que é o Hulk, ele está se aproximando de uma marca negativa. Está muito próximo de ficar há 1 ano sem fazer gols com bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. Rapaz, que coisa, né? O último gol do Hulk com bola rolando pelo Brasileirão foi no dia 22 de setembro do ano passado. Mas se botasse o Hulk no ataque do meu time, eu queria, João Filho. Eu também queria. Eu também queria. Acho ele um grande jogador. E ele não andou fazendo gols aí no Palmeiras, naquele jogo? 3-2, bola Palmeiras? parada, né? A questão aqui é bola rolando. Aí estão procurando pelo em ovo. Gol é gol. Aqui é bola rolando, com a bola rolando. Com bola parada ele fez. A bola parada nem sai do campo. Bola parada ele fez, mas é a bola rolando, que ele tá há quase 1 ano sem fazer gol. Já, isso é fase. Já. Ele vai começar a fazer gol um atrás do outro. Eu acho que é um jogador que, apesar da idade... Qualidade ele tem. Já está em fim de carreira, indiscutivelmente, mas é um grande jogador. Sim. Eu gostaria de tê-lo na minha equipe, o incrível Hulk, o bom paraibano. Pedro Paulo também. Meu conterrâneo lá da Paraíba, Tá certo, Fé? A hora do timaço. Em Juazeiro são 18h24. 18 horas e 24 minutos. A hora sempre em nome de
Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, em Juazeiro, para toda a nossa região. Sigma Clínica de Gestão Ocupacional, cuidando da saúde e segurança no trabalho da sua empresa. A Sigma é referência na região pela qualidade e rapidez no atendimento, desde exames médicos ocupacionais até laudos técnicos e SST completos, incluindo laudos para aposentadoria e PPP. E tem promoção para este mês de setembro, que é o mês azul e rosa. Check-up básico da tireoide, R$ 39,90. Tem também o check-up completo da tireoide por R$ 139,90, vários exames. É na Clínica Sigma, no centro de Juazeiro, Rua Padre Cícero, 941, excelente localização. E você pode agendar o atendimento pelo 992220064. Por aqui a gente fala também do Motel Imperial. Motel Imperial, que é maravilhoso. Marco Valério, a cada dia proporcionando a você conforto, higiene, qualidade, segurança e total discrição no atendimento. O Motel Imperial fica na Rua Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. No Instagram, @Motel Imperial Oficial. E a direção geral é dele, do nosso querido amigo, grande desportista, primeiro suplente vereador de Juazeiro. Quem é a fera? Meu amigo, nosso amigo André Lemos. Um abraço pra ele. Grande André Lemos. Deixa eu falar também da Protebem Proteção Veicular. Meu amigo, eu vou direto ao assunto. Eu não vou arrudear, não. Arrudei, não. Não dê vacilo com sua moto, não. A Protebem, ela garante a proteção para carro, para moto, para caminhão, para todo tipo de veículo. Agora, aqui no Cariri, principalmente moto, o que estão roubando, o que estão levando de moto aí não é brincadeira. Então, ó, pega esse telefone, anote o número que eu vou falar, ou então pode mandar mensagem agora. Fale com o meu amigo Paulo Dantas, 98152-8769. E tem um detalhe, contratando a Protebem, tem um brinde especial para você, motoqueiro de aplicativo e mototáxi. Você receberá totalmente grátis uma bela camisa manga longa malha fria, ideal para o seu dia a dia. Vou repetir o número, 98152-8769. Protebem, proteção veicular, o seu veículo assegurado. E domingo tem Cariri da Sorte, 11 da manhã com Geração da Vale FM, com vários prêmios pra você. E você pode faturar no quarto sorteio domingo, sabe o quê? Um Fiat Mobi 0 km, mais uma moto Honda Start zerinho. É isto mesmo, carro novo, moto zero, tudo de uma vez só pra você. E tem mais, hein? Um total de R$15 mil do primeiro ao terceiro prêmio. Ainda tem o Giro da Sorte, onde você vai concorrer a mais R$5 mil. Tudo isso, minha gente, com dupla chance de você ganhar no Cariri da Sorte. Então, garanta já o seu. Você pode comprar via Pix. Encontrou um vendedor aí pertinho de você? Chama, compra o seu Cariri da Sorte, pois domingo é dia de você ficar feliz da vida e, quem sabe, faturar aí os prêmios do Cariri da Sorte. Deixa eu falar também de Juazeiro Parafusos, ferramentas e ferragens há 25 anos, vendendo soluções em fixação e ferramentas. Juazeiro Parafusos, completa linha de ferramentas Bosch. Agora em novas e modernas instalações, uma loja ampla, extremamente confortável. Você tá com sono, viu, JF? É verdade. Tô vendo aqui no YouTube que você tá com muito sono. Olha só, Juazeiro Parafusos fica na Rua São Pedro, 1768, telefone 3512-3876. O que é que você andou fazendo de madrugada? Você tá igual a gata Lili, é? Passa a madrugada acordado e o dia dormindo com sono? No intervalo a gente conversa. Tá certo. Bom, é o seguinte, eu falo também aqui no Timaço, sabe de quem? Da Quero Mais Açaíteria, o melhor delivery de açaí da região, oferecendo pra você o açaí tradicional com frutas frescas e 3 camadas de recheios da sua escolha. Você tá ligado aí na sua série preferida, aquele jogo imperdível, tá ligado agora do Timaço? Tá a fim de comer um açaí gostoso pra caramba? Peça agora mesmo e sinta o sabor da Amazônia aí na sua casa. Pedidos através do 99688-5515, 99688-5515 ou no Instagram, @Quero Mais Açaíteria. Conosco também Pizzaria e Hamburgueria
Val, você quer aquela pizza deliciosa? Sexta-feira é dia de pizza, né, JF? É, sim. Qual é a sua pizza preferida? A minha pizza preferida lá do Val, quando eu peço, é a baiana, baiana com calabresa. Ah, João Filho, não é muito apimentada não, João Filho? Eu gosto. É, né? Tá certo. Eu gosto daquela carne de sol e bastante queijo. Ah, é muito boa também. Eita, é boa pra caramba, viu? Mas você gosta com muito orégano, pouco orégano, como é que você gosta? Não gosto com muito orégano, não. Ah, também, aí, concordamos finalmente em alguma coisa? Pois é, rapaz, eu peço pra colocar pouco orégano aí. E peço pra colocar também pouca cebola. Aí, o que é que a baiana tem, né? Pizzaria, boa noite, pizzaria e hamburgueria, o Val. Diga o número pra pedir. 98842. Qual é o número, bebê? 98842-9514. 98842-9514. Pizzaria e hamburgueria, o Val. E aí, Zé Filho, o que você diz aí? Ei, um JF incomoda muita gente e 2 JF. Que ali também é JF, né? José Filho, né? JF 2. E aí? Rapaz, eu sei não, sexta-feira é uma alegria quando ele vê seu Antônio, viu? É uma alegria. Por aqui a gente fala também, Marco Valério, da Fox. A Fox tem uma equipe técnica especializada, equipamentos de última geração, garantia de 3 meses das peças montadas na loja, uma linha completa em smartphones para você também. Fox em Crato, na Senador Pompeu 156, 2 lojas do centro aqui da cidade de Juazeiro, na rua Padre Cícero, esquina com a Santa Luzia, na rua São Pedro, esquina com a rua do Seminário, e tem uma loja Fox aberta agora. Sabe aonde? Aonde? Lá no Cariri Shopping. Trabalhamos também com o apoio do vereador Chagas Moura. Ô, meu amor. Vem aí a Copa, Chagas Moura, sou a nata do futebol amador. João Filho, você tá com um olhado, não é possível, João Filho. Só pode ser. Porque você abriu a boca já não sei quantas vezes aqui. Eu não acredito nesse negócio de olhado, não. Eu acho isso uma besteira. Eu acho que botaram olhado em você. Botaram olhado. Não, é sono mesmo. Ó, você tem que ter um rezador ali, que ele bota umas folhinhas assim, bate na sua cabecinha aí. Plim, 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 faz umas orações pra você. Eu não desacredito não, viu? Não, oração sempre é muito bom, JR. Não, eu faço minhas orações todos os dias. Eu acredito em Deus acima de qualquer coisa. Claro, com todo. Não, quem cura é Deus. Mas eu não... Mas vamos em frente, JF. Quem cura é uma noite de sono bem dormida. Também. Você só quer ser o imperador de noite, eu não ia nem falar no ar não, mas... Você pediu, né? Você pediu. Bom, deixa eu falar de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Baleia Burger na Praça do Pio 12. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Bom, a gente vai falar, sabe de quem? Aqui no Timaço, do Posto Asa Branca. Pois é, o Posto Asa Branca, combustíveis da mais alta qualidade para você, a qualidade da marca Petrobras, além de um atendimento especializado, preços maravilhosos. Você já conhece a loja de conveniência lá do Asa Branca, Eu conheço. É maravilhosa. É bem friinho lá dentro, os preços são bons. É bom demais. Você fazer um lanche, tomar um café, é uma maravilha. Quando você abastece seu carro, você vai na loja de conveniência, toma um café, toma um suco. Mas tem aquela parte externa também, pra quem gosta de ficar tomando uma geladinha, dando uma espiada. Fazer o happy hour ali é bom demais também. Então vai lá. O papagaio sempre tá lá. Ele é cliente VIP lá. Posto Asa Branca, na rua Pedro Henrique de Souza, número 1725, esquina com a Avenida Manuel Coelho. Fica bem próximo do aeroporto. Olha a hora, JF. A hora do Timaço. Bom, pra você não perder o compromisso, viu? 18h33, 18 horas, mais 33 minutos da terra abençoada por ele. Nosso Padinho Baticis. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, Marco Valério, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Mandar aqui um abraço pro nosso grande ouvinte Pelé, lá no bairro do Socorro. Ele é xará do Demontier, mais conhecido como Pelé também. Alô, Demontier, alô, Pelé, aquele abraço. Mas ele gosta de jogar futebol também, igual? Também. Muito bem. Mandar aqui um abraço pro amigo Geraldo Alves, ele é radialista da Rádio São Pedro, inclusive faz um programa esportivo. Um abraço pro semanalmente Geraldo. Lá na Rádio São Pedro, em Caririaçu. Geraldo e mandar Alves. aqui também um abraço especial para o meu amigo Ronaldo, que eu encontrei hoje pela manhã.
num dos supermercados aqui em Juazeiro do Norte. Ronaldo Fenômeno. Alô, Ronaldo! Aquele abraço, tá ligado com a gente também no Vale Esportes. E agora, num oferecimento de Diniz Supermercados e canto a canto, em todo canto tem um Diniz pertinho de você. Hora de falar da equipe do Icasa. Boa noite, Pedro Paulo Vieira. Sobral. Aquele que é conhecido por elas como PPV. Ou pra quem quiser chamar também, o filho de Dedé. Cedo, cedinho. Dedé tá ouvindo, viu? Obrigado. Cedo, cedinho. Ele chegou cedo hoje. Depois do que me proporcionaram ontem, hoje chegou todo mundo cedo hoje. Até aprender, chegar cedo, né? Procede. Boa noite, Marco. Boa noite, JF. Boa noite, seu Antônio. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Sextou e amanhã o Icasa realizará sua primeira peneirada para este novo momento em suas categorias de base. Pela manhã, a partir das 7h30, no CT Plachedão, para a garotada do Sub-17, garotada que se inscreveu durante esses 15 dias de divulgação, e à tarde, a partir das 1h30, para a garotada do Sub-20. Estas são as duas categorias que o Icasa vai começar trabalhando, Sub-17, Sub-20, até o Sub-15, inicialmente, os atletas, os garotos vão para a escolinha. Da mês que vem já tem a competição da federação, mês de outubro já tem outra competição lá em Recife, tem também o Sub-20 da Liege chegando, e aí o Icasa vai ter este fim de ano para testar essa garotada, essa molecada, para quem sabe ano que vem ter um ou outro da base no profissional, como teve esse ano o Júlio César, aquele garoto, filho do Cristóvão da Barbalha. Ô Pedro Paulo, a ideia do Icasa agora, até com a presença do Robson, é dar continuidade a esse trabalho nas categorias de base, ou vai ser apenas um trabalho voltado para a formação da equipe para participar do Sub-17 da Federação Cearense? A ideia, tanto com a escolinha como com a base, é que não pare, sejam trabalhos a longo prazo que continue movimentando o CT Plachedão, a escolinha como forma de recursos e a base para que o Icasa tenha essa garotada à disposição. Ou seja, é um trabalho que não é para ter fim, é um trabalho já a longo prazo, uma semente plantada novamente no Icasa, para que tenha esses garotos, tenha a movimentação do CT Plachidão, tenha sua marca ativa, não fique de fora de competições, como ficou do Sub-15 e do Sub-17 da Liege deste ano, para que o Icasa possa estar mantendo seu time ativo da base ao profissional. É um trabalho que recomeça e que a ideia da atual gestão é que não pare mais. Eu acho interessante essa questão das escolinhas e do trabalho de base. Eu estive agora no mês de julho na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, fica ali pertinho da capital, e dando uma saída no shopping, lá num dos shoppings de Campinas, eu vi ali no finalzinho da tarde, comecinho da noite, vários pais, inclusive nas lanchonetes, transitando lá nos corredores do shopping, pais com crianças, garotos que claramente vinham da escolinha de um dos clubes de lá, que é o Guarani, né? Chegam os garotos aí, eu percebi ali aquela moçadinha de 12... Tudo de verde. Verde com cinza é a cor que eles usam lá na escolinha do Guarani. Rapaz, eu fiquei até impressionado, chamou a atenção porque eu vi vários garotos em horários até diferentes, assim, passando no shopping, depois nas lanchonetes, lá o pessoal, quer dizer, dava demonstração de que lá eles têm esse trabalho que é importante e que os alunos, né, que faziam parte da escolinha, depois transitavam por aí, quer dizer, até vende a marca do clube, né, Pedro? Exatamente, né, são meninos que vão estar rodando com a camisa do Icasa pela cidade, né, vai para a escolinha, depois vai fazer um lanche, alguma coisa, e vai estar com o nome estampado Icasa, aquela velha propaganda boca a boca, que é uma das que mais funciona. Você vê o que é a força do Icasa, né, o time jogou uma partida de futebol pela última vez em março. 23 de março, perdeu o clássico e foi eliminado. Pois é, de lá para cá são quase 6 meses, praticamente, que o Icasa não participa de nenhuma competição, não faz um jogo amistoso sequer, quer dizer, não tem praticamente nada. E bastou essa notícia da CBF essa semana para ser esse rebuliço todo na imprensa. Notícia nacional. Né, nas redes sociais, se destacou ontem até em nível nacional também. Quer dizer, é impressionante a repercussão Icasa, e eu acho que o Icasa ele tem um marketing natural tão forte dos seus próprios torcedores e impulsionado pela imprensa, e agora também com as redes sociais, que eu sempre
entendi, Pedro Paulo, que a diretoria do Icasa nunca soube aproveitar bem essa facilidade que o Icasa tem de ser tão bem divulgado. Pois é, e pode aproveitar esse gancho aí que tá todo mundo, né, sendo do Novo Milionário, trazer uma transparência, ou apresentar um projeto do que será feito, do que espera-se desse montante que deve sair em breve, apresentar um projeto, chamar o torcedor para chegar forte ano que vem. A gente viu um esvaziamento no estádio, 23, 24 e 25, 3 anos na Série B, a renda do Icasa caiu, a participação do público no estádio caiu, os patrocinadores no total caíram também, os valores arrecadados. Precisa de forças, porque ano que vem teremos a Série B mais difícil da história para o nosso futebol. É verdade. Se o Icasa não fizer um time com qualidade, vai ficar difícil o acesso. E sobre essa queda da presença de público nos jogos do Icasa, eu acho que primeiro tem uma situação, o advento da nova arena. Eu vi naquele primeiro ano da Arena Romeirão excelentes públicos nos jogos do Icasa e muita gente diferente, que não frequentava e era o brasileiro, antigo Romeirão. Né? Era campeonato brasileiro. Tinha jogo praticamente de 15 em 15 dias, tinha jogo. Chamou muita atenção, Chamou né? atenção. Então, assim, a novidade. Aí no segundo ano, ainda vai um público bom. No terceiro, aí já passa a não ser tão novidade. Então você tem que ter torcedor um time castigado, bom né? pra Série manter, B, né? Série B, Série B. Se você tiver um time bom, o torcedor do Icasa vai. Isso é indiscutível. Agora, sem ter time bom e uma decepção atrás da outra, querendo ou não, afasta um pouco essa torcida maravilhosa e gigantesca do time do Icasa. Tá certo, seu PPV? Tá certíssimo. Você acorda cedo? E meu nome é trabalho. Tá certo. Até você não quer conversa com o PPV, não, porque eu tô igual o homem da cobra. Só a gente falando aqui. Ele tá cochilando ali. Acorda, JF. Eu tava escutando atentamente essa questão. E eu falei o quê? Eu quero saber se na hora da reunião com o boi ele vai cochilar. Eu só espero... Cutuque lá, Ian, pra ele acordar. Eu só espero sinceramente que quando chegar 2026, a coisa possa acontecer de fato mesmo. O Icasa possa ter a competência de montar um bom elenco, possa colocar o time em campo, não sei, vai ter um bom treinador, vai ser um novo Icasa pro ano que vem, essa que é a verdade, e que os resultados venham, né? Porque a gente não aguenta mais, o torcedor não aguenta ficar mais um ano, vai ficar mais um ano na segunda divisão, mas que seja o último, que o Icasa possa voltar de fato para a primeira divisão em 2020. Vai ser o quarto PPV? Quarto ano seguido? 23, 24, 25, 26. Vai igualar a sua pior série, que foi 18, 17, 18, 19, 20. Aí subiu com aquele time do Washington. Que seja o último, que acabe, que o Icasa volte para... O lugar do Icasa não é na segunda divisão, sinceramente. O lugar do Icasa é na primeira divisão do futebol cearense. Isso é inegável, isso é inquestionável. Mas, infelizmente, a incompetência de quem por lá passou não permitiu que o Icasa ficasse na primeira divisão. Eu só espero, de todo o coração, que o Icasa o ano que vem saia dessa segunda divisão. Tá certo, JF. Falou, bonito. Falou. Eu assino embaixo, JF. Valeu o cochilo. Valeu. Inspirou, não foi? Inspirou. Aí voltou mais inspirado. Valeu, PPV. Obrigado pelas informações nesta sexta-feira para Diniz Supermercados. E canto a canto, em todo canto, tem um Diniz pertinho de você, JF. Tem sim, senhor. São 18 horas 43 minutos da cidade de Juazeiro. Eu falo também, Marco, da Rastro Pneus. A Rastro Pneus é completa, viu? Você pode levar o seu carro para fazer uma revisão completíssima. Pode fazer a troca dos pneus, caso seja necessário. Fazer a troca de óleo, freios, alinhamento. Pode fazer o balanceamento, baterias e serviços de mecânica. Deixa o seu carro novo na Rastro Pneus. É referência do Cariri. Fica localizado na Avenida Padre Cícero, 1693, com o telefone 3587-4195. Mandar aqui um grande abraço, viu, JF? O nosso amigo Segundo. Segundo é um grande amigo. Cinegrafista, fotógrafo, produtor. Profissional dos bons que temos no Cariri. Excelente, ele é nota 10. Um grande profissional, Agora, querido amigo. Ele tá dizendo aqui, não sei se você vai gostar. O que o Segundo disse? Com relação àquele nosso comentário lá no começo do programa. Sobre... A gente falando dos prováveis clubes que vão passar para a semifinal da Libertadores. A gente falou Flamengo, Palmeiras, Racing, São Paulo, né? Difícil ser o time que ele torce, né? Mas tudo bem. Calma, que é isso? Já foi no meio da canela. Ele diz que qualquer um que seja campeão, menos os porcos.
Eita. É carinhoso. Melhor porco do que ser gambá. Que é isso, João? Não trate segundo assim não, que ele é nosso amigo. Ele é nosso amigo, é torcedor de um time que tem como um mascote o gambá. Era São Jorge, não? Não, o mascote o símbolo do Corinthians é o São Jorge. Por que chama de gambá? E você pergunta a mim? O senhor não chama aqui... Quem tá chamando é você. O senhor não chama aqui, vez por outra, os gambá, os Lânio que eu chamo. Os gambá. Só Lânio. Mas então o segundo não é não. Não, segundo não é não. Não. Segundo é gente boa, rapaz. É gente boa. Agora ele tá dizendo aqui, ó, que qualquer um seja campeão, menos os porcos. É uma opinião dele, a gente tem que respeitar. Quer dizer, ele como corintiano prefere o São Paulo ganhar do que o Palmeiras, né? É uma opinião que a gente tem que respeitar. Um abraço pro segundo. Gente tão boa o segundo. Segundo é gente boa. Meu amigo Segundo. Segundo é gente boa demais. Gente boa demais. Não tem o que falar dele. E um abraço pro filhinho dele, Francisco Heitor, né? Não sei o nome do filho dele. Caio já é o grandão. É Francisco Heitor, pequenininho, torcedor do Corinthians também. Do Gavião. Livre, espontâneo? Sim, é o Gavião. Não é gambá, não. Não, é Gavião. Né? Tá certo? Agora, né? Você disse que é Gavião, não, né? E não é não. No pipoque, não. Você só quer ser Delta Sá, pipocando? Procura. Deixa ser pipoqueiro igual a Delta Sá. Procura aí no Google. Como é que chama? Mascote do Corinthians. Anderson Luiz, qual é? Pode falar alto. Nem ele sabia. Ele ia dizer gambá mesmo. Tu tá pegando mal do rapaz que tá de folga hoje, né? Pelo amor de Deus. Alô, Segundo! Um abraço. Abraço, nosso amigo Segundo. Deixa eu falar também de produtos Panebom Pão Nosso. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebom Pão Nosso. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e... sequilhos. Tem também a linha integral, light, multigrãos, aveia 100% integral. Produtos Panebom Pão Nosso também tem o produto delicioso que é massa para pastel Taisquinha. Por aqui a gente fala também da churrascaria Mão de Vaca. Sexta-feira, final de semana para você levar a família e comer bem na churrascaria Mão de Vaca, na Rui Barbosa, esquina com a José Marrocos. Aquele churrasco de primeira qualidade, pratos que conquistaram a região do Cariri. Churrascaria Mão de Vaca tem o delivery. Você pode fazer o seu pedido e receber aí no conforto na sua casa. 988657741. Tem também o 9805-4212. Eu disse e repito, hein? A melhor do Cariri, churrascaria Mão de Vaca. Conosco também no timaço da Vale FM, Jumaz Esportes, há mais de 30 anos, o maior e mais completo estoque de material esportivo do Cariri. Chuteiras, societies, tênis das melhores marcas com os melhores preços, bolas para todos os esportes, troféus, medalhas e placas para a premiação do seu torneio é na Jumasa. A camisa do seu time do coração também é na Jumasa, Rua Santa Luzia 297, ao lado do Bradesco. E o nosso querido Anderson Luiz, ele diz que o mascote do Corinthians é o mosqueteiro. Muito bem. E o mosqueteiro não é aquele véu que a gente bota no beijo do menino para a muriçoca não entrar, não. É aquele espadachim. Muito bem. Que aquela espadinha chama-se mosquete. Por isso que o nome é mosqueteiro, tá bom? Tá certo. Vale Esportes é cultura. Eu queria saber por que chama de gambá. Eu não queria saber, né? Por quê? Você sabe. O senhor fala aqui vez por outra aqui. Gambá. Lânio, meu amigo Lânio é gambá. Tá. Meu amigo Lânio só. Bom, por aqui a gente fala também, sabe de quem, Marco Valério? Das Farmácias Fernandes. São 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Grande variedade e ótimos descontos. Farmácia Fernandes, presente em todos os momentos da sua vida. Vamos em frente no timaço da Vale FM também, para falar, sabe de quem? De quem? Baleia Burger. O melhor da cidade. O melhor do Cariri. Hambúrguer pelo menor preço. Baleia Burger na Praça do Pio 12. Eu falo mais uma vez também da Quero Mais Açaiteria, o melhor delivery de açaí da região, oferecendo açaí tradicional com frutas frescas e 3 camadas de recheios da sua escolha. Faça o seu pedido, você vai gostar, viu? A Quero Mais Açaiteria tem o melhor delivery de açaí da região, 99688-5515 ou do Instagram, @Quero Mais Açaiteria. Antes de chamar o Anderson Luiz, um abraço pro pessoal que tá no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, interagindo conosco aqui, o Mauro Silva.
dando boa noite para toda a galera. O Cícero pergunta se vocês somos nós, viu? Ah, tá. Vocês acham que garfaram o Flamengo no jogo de ontem? Não. Com certeza, Cícero. Garfaram por quê? Garfaram. Ué, expulsaram um jogador que não fez nada. Tanto é que a Conmebol reverteu a expulsão. Reverteu, mas não influi no... Que conversa, João Filho? O Flamengo ficou com um a menos. Qual foi o tempo da expulsão? Não sei. Mas o gol do Estudiante saiu antes ou depois da expulsão? Saiu depois. Amigão. Então... Mas expulsaram um jogador de ataque. Não concordo não. Ô Cícero, na minha opinião, o Flamengo foi sim prejudicado pela prejudicado arbitragem. ele foi, mas garfado... Sim, garfado. E olha que no primeiro tempo tem um pênalti suspeito pro Flamengo que muito árbitro no Brasil daria. Que foi em cima do Samuel Lino. Vamos deixar isso pra lá. Tá bom. Expedito Lacerda mandando um abraço e mandando também um abraço no Boi. Boi foi-se embora já. Não, o Boi tá aí. Hã? Boi não saiu não, Tá. Boi tá aí. Edmilson, ele pergunta aqui: gostaria de saber se há alguma possibilidade do Icasa, com essa grana saindo, se tem como ajudar o seu co-irmão Guarani ou fazer um empréstimo para ele se erguer também. Edmilson, aí você tá querendo demais, né? Meu filho. Talvez não sobre nem. Ninguém sabe se sobra dinheiro nem pro próprio Icasa. E convenhamos, se sobrar, você não vai ajudar o seu rival, pelo amor de Deus. Isso. Acho que cada um tem que seguir seu caminho. Cada um siga seu caminho. O Guarani tem que fazer a parte dele, o Icasa fazer a parte dele e assim por diante. Joel Souza diz que o Icasa é time de segunda divisão, mais do Brasileirão. Será que o Icasa um dia chega, hein, ao patamar de uma Série B de brasileiro, como já foi um dia? E ele lembra aqui que o Icasa foi vice-campeão da Série C. Foi, em 2012. Perdeu pra quem, JF? Perdeu pro Oeste, não foi? Oeste de Itápolis. E no ano que aqui, perdeu lá, né? Em um ano que subiu foi contra o Duque de Caxias, não foi? É verdade. Então, obrigado ao pessoal que tá participando com a gente no nosso chat no YouTube. Marcelo Balbino. Um abraço pro Marcelo Balbino, obrigado pela audiência. Em nome de Diniz Supermercados e Canto a Canto em todo canto, vamos trazer notícias do Guarani. Guarani. Vamos falar do Leão do Mercado, está chegando ele. E quem é ele? Não tem vinheta, rapaz. Anderson Luiz. Os computadores estão sendo formatados. Aliás, um abraço pro nosso querido Bibi. Vê se Bibi mandou mensagem aqui hoje, JF. Mandou não. Anderson Luiz. Bibi tá... Aqui, ó. Cuida. Tá com o nariz. Alô. E bota a jeta de time campo. E a jeta Delta Sá tá de folga hoje. Esqueça não. Não, esqueça não. Mas quem tem que colocar é João Filho. Manda um áudio aí pra João Filho, tá bom? Um abraço, Bibi. Bora falar? Vamos. Eita, a próxima vítima aqui. Dia das crianças, viu? Hã? Aí pro Dia das Crianças. Aí depende do meu sócio. Boa noite, Anderson Luiz. Fala do Guarani, Anderson Luiz. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, João Filho. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Hoje à tarde aconteceu mais um treino lá no CT do Leão do Mercado, da garotada das categorias de base, sob o comando do técnico Rony Araújo. Mas o que vem movimentando nos bastidores é justamente a questão das eleições do Guarani, que deve acontecer no próximo mês. O Guarani tem a intenção de fazer as eleições no próximo mês, mas ainda precisa de conversas para poder formatar as diretorias, tanto do Executivo quanto o Conselho Deliberativo. O Breno, na semana que vem, deve se reunir com o Zé Ivan para bater o martelo relacionado à data, até mesmo sobre questões de conversa, ou até mesmo de procurar novos conselheiros para o Guarani para agregar cada vez mais. A intenção é fazer alguma renovação, já com os que já existem dentro do Guarani, ativar mais ainda esse pessoal, aproximar um pouco mais, tentar de fato reaproximar esse pessoal do Guarani, para que se faça um trabalho mais consistente para o ano que vem. As cabeças das duas chapas, tanto do Executivo quanto no Conselho Deliberativo, devem continuar as mesmas. O Breno deve continuar
Conselho Deliberativo e na Executiva o Zé Ivan de fato deve continuar como presidente. Porém, devemos ter algumas mudanças nos outros cargos e aí, durante a semana ou nos próximos dias, o pessoal que está à frente dessas duas chapas devem anunciar como será esse novo modelo de gestão do Guarani. Mas essas novas pessoas que não fazer... Você falou duas chapas? É porque uma chapa para o Executivo e uma chapa pro Deliberativo. São duas chapas que são totalmente... Mas que não mudam os cabeças, né? Não mudam os cabeças. Vai né? mudar, eu acho que a partir do vice. Não, acredito que o Val pode não ser mais vice. Acredito eu que o Val pode não ser mais vice, mas devem fazer parte de alguma situação dentro da diretoria. Não sei se como secretário, ou até mesmo como tesoureiro. Ou então pode ir para o Conselho Deliberativo. Dentre outros nomes vão surgindo durante os dias. Quem é o tesoureiro hoje do Guarani? Eu não me recordo quem é o tesoureiro, não vou mentir pra você, não me recordo. O vice-presidente é o Val, o presidente é o Zé Ivan, o presidente do conselho é o... É o Breno. É o Dr. Breno Tavares, né? Justamente. Tem vice-presidência no conselho? O conselho tem vice-presidente, primeiro diretor e também tem segundo diretor. Mas esses cargos estão vagos? Não, esses cargos, eles têm uma pessoa lá, um nome, mas infelizmente hoje não estão ativos diretamente dentro do clube, a verdade é essa. Olha. Os mais ativos são o Zé Ivan, o Val da Pizza, a gente sabe do trabalho, e o Breno. Os demais a gente... Os três que respondem pelo clube. Hoje, muito pouco sobre os demais nomes que compõem as chapas, tanto no Executivo quanto no Conselho Deliberativo do Guarani. É claro que a notícia sempre deve ser dada, mas eu não me empolgo com essa história de diretoria de clube aqui em Juazeiro. E vou dizer por quê. Forma-se a diretoria, acontece a eleição, tem lá 8, 10, 12 nomes. No fundo, quem trabalha, 1, 2, no máximo 3. E no caso do Guarani, quantas vezes o Zé Ivan veio aqui nesse estúdio, sentar nessa cadeira que está na minha frente aqui, para dizer que estava sozinho, que ninguém chegava junto, que somente ele é quem resolvia os problemas, que ele estava tirando do bolso, que estava aperreado, bancando tudo no Guarani. Então, assim, é uma conversa muito bonita. Tô falando isso aqui do Guarani, acontece às vezes no Icasa. O Icasa ainda tem ali uns 3 ou 4. Mas, geralmente, forma-se uma diretoria, no papel tudo muito bonito, todo mundo tem a sua função, a sua deliberação dentro da diretoria, no papel. Quando começa o campeonato ou quando termina o campeonato, que as contas aparecem, é 1, 2... Um milagre se tiver 3 para tentar resolver problema. O próprio presidente do Guarani já disse isso várias vezes. Agora, também é bom o cidadão que vai assumir a presidência, um cargo importante num clube desse, saber que, infelizmente, é assim que acontece no nosso futebol, né? Existe o ônus e o bônus em tudo aquilo que você vai assumir na vida. Então, vai assumir o Guarani? Parabéns. Saiba que é assim, infelizmente, para depois não ficar reclamando. De fato, há tempos que o Guarani tem essas situações, como já aconteceu com outras diretorias, isso é um fato. Muitas pessoas que passam pelo Guarani que se reclamam, que ficam sozinhos. No momento da eleição é conversado uma coisa, quando começa de fato o trabalho, as pessoas de fato, os presidentes que passaram recentemente no Guarani se ressentem dessa situação, e aí há uma tentativa do Breno hoje e do Zé Ivan de tentar reaproximar todos os conselheiros, todas as pessoas. Eu não gosto do termo abnegados, que é muito utilizado no Guarani, mas os abnegados do Guarani para reaproximar do clube e fazer um trabalho mais consistente visando o Campeonato Cearense do ano que vem. Do mesmo jeito que eu falei do Icasa, eu falo também do Guarani. O Guarani não merece uma segunda divisão. Pela história, pela tradição que tem no futebol do Ceará, o Guarani de Juazeiro não merece estar numa segunda divisão. O lugar do Guarani é na primeira divisão. Filho, você está arrumando vaga demais na primeira, quando só 2 podem subir. Não estou arrumando vaga demais. Porque você vai me dizer demais. Que o Crato é um time de segunda divisão? Não, mereceria estar na primeira. Guarani de Sobral. O Guarani de Sobral, com tanta história, o próprio Tiradentes, que é um time quase secular do futebol cearense, e tantas outras equipes. Então, essa coisa, deveria, não deveria, não. Tem que ter competência. Olha o que a gente falou do Mirassol no começo do programa. Eu faria o complemento aqui, mas o senhor não me permitiu. Eu defendo os daqui da região. Os do restante do Ceará, para mim, não importa. Não, eu não estou defendendo. Merecem, mas concordo com você pelo fato de terem competência para estar lá.
coisa que infelizmente não estão tendo os clubes que estão na região, que são da região do Cariri. Eu espero que só tem 2 vagas. Futebol hoje é competência, e competência ela se dá pela gestão. Mas não é só hoje, Marcos, sempre foi competência. Então, mas nós estamos falando de futebol de hoje? Dos times que estão na segunda divisão? Tenho que me referir a hoje, então. Os nossos times estão na segunda divisão todos por incompetência dos nossos dirigentes. Exatamente. Os nossos dirigentes pode ter boa vontade, pode ter abnegação, pode trabalhar, pode se esforçar. Não estou dizendo que não tem isso, não. Agora, não tiveram a devida competência para fazer os nossos times fortes e estarem na primeira divisão. Que era o mínimo que se espera de um clube de futebol de uma cidade como Juazeiro, é disputar um campeonato cearense de primeira divisão. E os 3 daqui não tiveram capacidade e competência de seus dirigentes de se manterem numa primeira divisão. O senhor deseja falar mais alguma coisa? Volte segunda-feira, se Deus quiser. Volte sim, estaremos aqui à sua espera, ansiosos. Em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto, tem sempre o Diniz perto de você. Eu gostei do boné, viu? Muito bonito. Pois vamos pro intervalo comercial, daqui a pouco tem Quilmer de Campos e os palpites do Timaço. Muito bem. O senhor Antônio participa hoje? Calma, deixa chegar a hora. Tá bom, tá certo. Tá nervoso, a gente volta já. Vale FM. Quando o Cariri da Sorte aparece, pode esperar coisa boa, viu? E essa semana, a premiação tá de tirar o fôlego. No quarto sorteio tem um Fiat Mobi 0km, mais uma Honda Start 160 0km. Só o Cariri da Sorte faz por você. E tem mais, 5 mil no primeiro, 5 mil no segundo, 5 mil no terceiro sorteio e 5 mil reais no Giro da Sorte. E o melhor, o Cariri é dupla chance, são 2 chances de ganhar. Compre o seu Cariri com nossos vendedores pelo aplicativo ou se preferir pagar no seu título via Pix e concorra a um Mobi 0km, mais uma Honda Start 160. Cariri da Sorte, é daqui, é do Cariri. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Ares Motos faz 20 anos e para comemorar essa data tão especial, vai sortear 20 prêmios incríveis para você. Serão sorteados motos 0km, PlayStation 5, TV 32 polegadas, geladeira e muito mais. E para concorrer é muito fácil. Faça sua compra em uma das lojas participantes e ganhe cupons para os sorteios. Participe já desta festa e concorra a muitos prêmios. Regulamento completo em ce.arismotos.com.br. Ares Motos, essa é a Honda. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. 7. São 7 novas escolas que a Prefeitura de Juazeiro do Norte vai entregar à população. Entre elas, a Escola João Alencar e unidades nos bairros Tiradentes, Frei Damião, Lagoa Seca, Jardim Gonzaga e Aeroporto. São mais de 50 milhões de reais investidos nessas novas escolas, além de pagar os maiores salários para os professores entre os 184 municípios do Ceará. Tudo isso para garantir uma educação de qualidade para a nossa população. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Já pensou em viver uma história real de transformação? O vestibular 2025.2 da Unileão está com inscrições abertas. Bolsas de mérito acadêmico ilimitadas de até 50%. Inscreva-se agora e transforme seu futuro. Confira o edital. Unileão, com você sempre. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan.
Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez da entrega. Garantia e rapidez da entrega. Motoqueiros de aplicativo e mototáxi. Proteja sua moto com a Protebem Proteção Veicular e ganhe um brinde exclusivo. Ao aderir, você recebe totalmente grátis uma camisa manga longa de malha fria, ideal para o dia a dia na rua. Cobertura completa com confiança e benefícios que fazem a diferença. Só a Protebem Proteção Veicular tem. Entre em contato agora e garanta sua proteção mais brinde. Fale agora mesmo com Paulo Dantas, 88 981 52 87 69. Protebem Proteção Veicular. Vale FM. Vale FM. Bom, de volta aqui no programa Vale Esportes, Marco Valério, com todo o timaço da Vale FM. Daqui a pouco tem Kilber de Campos. E amanhã, Marco, tem decisão lá no Campão do Horto, viu? É nada. É, rapaz, do Sub-17 feminino e o Sub-15 masculino. Vale o título. Certo. Amanhã tem o R4 contra o Nápoles, Sub-17 feminino, 8h15 da manhã. E na sequência, a decisão do Sub-15 masculino, o Campo Grande contra a Escolinha do Careca. Amanhã, decisões. Eita, jogão, viu? Lá no Campão do Horto, viu? Campeonato da Liege. Todo mundo convidado. Um abraço, presidente Matias, nosso querido amigo professor Vanderlô Guedes Coimbra, nosso querido Lolô, Marco Valério. Tá legal, um grande abraço, hein? Timaço da Vale também, em nome de Sigma, Clínica de Gestão Ocupacional, cuidando da saúde e segurança no trabalho da sua empresa. E tem promoção, mês setembro, azul e rosa, lá na Clínica Sigma, é a prevenção contra a tireoide. Tem o exame básico, R$ 39,90, tem check-up completo da tireoide, R$ 139,90, e você pode agendar o atendimento no 992220064, gestão do querido amigo Caleb Cajueiro. Boi, ficou apagado aqui, desbloqueia aqui. O nosso amigo Levi, da Polícia Federal, ele está colocando uma rifa de uma TV, não é assim, Boi? Para ajudar a uma amiga dele que está precisando do apoio de todos, com problemas financeiros e essa coisa toda. Então, ele está com essa rifa. Quem quiser comprar pode ganhar uma TV, que é um prêmio muito bom. Entra em contato com o Levi, DDD local 88 99709 6841. Repetindo, 99709 6841. Os bilhetes da rifa já estão sendo vendidos, então logo complete todo o bloco, aí tem o sorteio. É assim, Boi? Marcos, boa noite, Marcos. Boa noite, amigos do Vale Esporte, JF. Marcos, só uma retificação. Não estão transferidos porque a partir de amanhã ele vai mandar confeccionar as cartelas. Ainda vai começar a vender, né? Vai começar a vender. Certo. Foi bom você dar esse alerta, esse aviso, porque desde já a pessoa fica, né, na expectativa para ajudar. Uma amiga que foi lesada em um golpe lá na Polícia Federal, né, uma amiga dele. E então Levi, com sua generosidade, com seu bom coração que sempre tem, vai ajudar essa amiga lá, essa colega que trabalha lá na Polícia Federal. Tá certo. Viu? Combinado. Aí ele vai fazer, quando ele tiver as rifas, quando já tiver todas as cartelas prontas, a gente avisa, né? Vai dar mais uma avisozinho, viu? Valeu, seu Antônio. Beleza? Pois aproveite e chame Kilmer de Campos. Um abraço aqui para o cidadão que tá lá no Maranhão. Cortando boi, rapaz. Desculpa, Marco, é o Correia. Não, precisa desculpar ele aí, ó. Desculpa ao meu amigo seu Antônio. Que é isso, à vontade, querido. O Correia, que é caminhoneiro, tá em Santa Luzia dos Paros, lá no Maranhão. Ouvindo a gente pelo aplicativo Radiosnet. Um abraço, obrigado pela audiência. Los Peds já esteve lá no Maranhão várias vezes. Ele tem várias casas por lá. Los Peds Rapaz, será que tem algum... Será que Essa tem risada dele é demais, algum estado brasileiro que Los Peds não tenha ido ainda, Kilmer de Campos? Eu não sei não, viu, Marco Valério? Eu sei que... Ou você já foi em todos? Agora... Você já foi em todos, já? Eu conheço todas... Eu conheço todos os estados e conheço todas as capitais do Brasil. Todos. Ele quer essa camisa agora, do boi ali. Será? Não, quero não. Agora deixa eu só fazer uma retificação, viu, João Filho? Você falou Santa Luzia de quê? Onde o homem estava, o caminhoneiro? O cidadão, ele colocou aqui Santa Luzia dos Paros.
No Maranhão. Não, tá errado. É Santa Luzia do Paruá. Essa cidade eu conheço. Paruá. Santa Luzia do Paruá fica depois de Zedoca e antes de Maracassumé, BR-316, quem vai para Belém. Então o cidadão aqui, ele acabou, acho que, se confundindo na É hora. porque você sabe que Los Pedes é cultura. Rapaz. Eu sei que você tem casa lá, né? Mas fazer o quê? Santa Luzia do Maranhão, tá bom? Não conhece tudo, né, Jotete? Porque lá no Maranhão tem Santa Luzia do Paruá e tem Santa Luzia do Tide. Santa Luzia do Tide é para quem vai para Imperatriz. Santa Luzia do Paruá é para quem vai para Belém. Ele é sócio lá, sabe de quem, Marco Alegre? Zé Sarney. Ah, é? Fala, Kiwi. Pois bem, então deixa eu trazer aqui as informações aqui da capital cearense. Aliás, Boi da Riva parece que foi do Exército, né? Do quartel-general aí do Juazeiro. Hoje calça aí do Exército. Hoje eu tô fardado, Deixa eu passar as informações hoje eu tô fardado aqui da capital cearense. Saiu a informação aqui na imprensa, viu, meu querido JF, Marco Valério? Uma informação aqui na imprensa que o Ferroviário está fora da Copa do Nordeste. Por quê? Ontem houve uma reunião da Liga do Nordeste e chegou-se à seguinte conclusão: 3 clubes do estado do Ceará, 3 clubes da Bahia e o restante dos estados com 2 representantes. Por que 3 da Bahia e 2 do Ceará? Porque são os 2 melhores ranqueados. Acabou-se aquela história de pré-Copa do Nordeste. E a informação que nós obtivemos é que Ceará e Fortaleza estão na Copa, campeão e vice, e a terceira vaga é para o terceiro colocado. Se fosse para o melhor ranqueado, era o Ferroviário, tirando Ceará e Fortaleza. Mas, como é para o terceiro colocado, a vaga é do Maracanã, e o Ferroviário rodou nessa. Agora, é claro, falta a canetada do Chaúde, que é o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Tomara que ele reveja isso aí. O time do Floresta joga no domingo, no domingão, lá na cidade de Horizonte, contra o São Bernardo. Busca a primeira vitória e tenta, é claro, a classificação para a Série B do Campeonato Nacional. O Fortaleza embarcou para São Paulo e o que a gente fisgou é que o Fortaleza vai cauteloso. O time do Palmeiras, mesmo sendo o time B, mesmo sendo o time número 2, é perigoso, segundo disse Martim Palermo. Ele disse, se voltarmos de Sampa com um empate, ele até de São Paulo, será um grande resultado. O Ceará Sporting Clube está concentrado, fez coletivo agora à tarde e joga contra o Bahia. E o jogo é encarado com uma grande revanche. Foi o Bahia que tirou o Ceará de disputar a final da Copa do Nordeste e agora o Vozão tem a grande chance de se vingar amanhã às 18h30 no Castelão. 32 mil ingressos, segundo a contagem de 18 horas, foram já negociados, vendidos e teremos 32 mil torcedores, pelo menos amanhã, início da noite, no jogo Ceará e Bahia. JF, Marco Valério e Boi da Rifa. Maravilha, fica com a gente aí, vamos palpitar, tá bom? Beleza? Um abraço aqui do nosso amigo Roberto, lá da Estação do Pastel, Marco Valério, trabalhando agora com sua família, ouvindo a gente. Obrigado pela audiência. Marco Valério, 24ª rodada do Brasileirão começa amanhã. Vitória e Fluminense, lá no Barradão. Pra mim, ganha o Vitória. E aí, seu Antônio, quem ganha esse compromisso? Vitória ou Fluminense? Pra mim, dá Fluminense. Muito bem. De Campos, quem ganha? Vitória ou Flu? Como o Fluminense é com o time reserva, dá Vitória. Eu acredito na vitória do Fluminense. Acho que o Fluminense ganha amanhã do Vitória lá em Salvador. Marco Valério, amanhã tem Botafogo e Atlético Mineiro. Pra mim, o Botafogo sairá vencedor. E aí, seu Antônio, dá Fogão ou dá Galão? Dá o time do Rucão. Ah, muito bem, dá Atlético Mineiro. E aí, De Campos, vai dar pro Galo amanhã ou vai dar Botafogo? Dá Botafogo, Botafogo. Acredito na vitória do Clube Atlético Mineiro. Acredito que o Atlético Mineiro vai ganhar o jogo amanhã. Como sempre, João Filho sendo do contra. Marco Valério, Ceará e Bahia. Rapaz, é jogo duro, viu? Castelão, né? Jogo duríssimo pros dois. Porque o Ceará é danadinho também, viu? Danadinho.
Eu vou de empate nesse jogo. Ah, muito bem. Como sempre, o Marco Valério em cima do muro. Oxi, não, em cima do muro Seu não. Antônio, quem ganha? Ceará ou Bahia? Tem 3 resultados no futebol. Vários jogos terminam empatados. Tá certo. Aí quando eu digo que é empate é cima do muro por quê? Eu não torço nem Ceará nem Bahia. Tá certo. É porque eu acho que vai dar empate. Muito bem. Pelas condições do jogo, Aí quer né, dizer que Mirassol e Botafogo dão empate, os times ficaram em cima do muro? Não. Ah, pelo amor de Deus. E aí, seu Antônio, Ceará ou Bahia? Esse Mirassol vem assombrando muita gente. Eu acho aí que dá Ceará. E aí, De Campos, quem ganha? Ceará ou Bahia? Eu vou com o boi da rifa, da Ceará. Eu acho que pra mim dá Ceará também. Ceará pra mim vence o jogo. Aí, Marco Valério. Marco Valério, amanhã 9 da noite, Palmeiras e Fortaleza. Pra mim ganha o Palmeiras. E aí, seu Antônio, quem leva esse jogo? Esse jogo é lá no... Lá do estádio do Palmeiras. Estádio do Palmeiras. Eu vou botar empate aí, Marco. Muito Diga bem. que boi tá em cima do muro também? Não, Boi teve uma resposta consciente agora. Ah, tá certo. Tá vendo aí? Tá vendo aí, Tá vendo como ele é do contra? E aí, Kilmer, Palmeiras ou Fortaleza do Maritim Palermo? Eu acho que dá empate. Diga com o Kilmer Tá também. certo. Kilmer teve uma resposta salutar. Ele foi marromeno. Mas eu acho que dá Palmeiras pra mim. Eu acho que o Palmeiras ganha esse jogo amanhã à noite. Gol de Bruno Rodrigues. Ai. Por que não? Pode acontecer, pode sim. Esse Matheus que tá no Fortaleza, Marco, ele jogou com o Messi e com o Cristiano Ronaldo, né? Lá no... Ô, Marco Valério, domingo 4 da tarde, o Mirassol vai receber o Juventude. Ah, esse Mirassol é danado, viu? Tá danado. Mirassol. E aí, seu Antônio, da Mirassol ou da Juventude? Não, é o Mirassol. O homem vem subindo muito de produção. Acho que o Mirassol vai destroçar o Juventude domingo. Vai. Pode até ser que não. É de 3 pra lá pra mim. Pra mim da Mirassol. Kilmer de Campos, Mirassol ou Juventude? Eu vou com você. Amanhã, final de semana, passa o rodo. Oh. É de 4 pra lá, da Mirassol. Vai estraçaiar, que ele diz. Bom, teremos os clássicos. Teremos os clássicos domingo. Campeonato Brasileiro, Maracanã, domingo 17h30. Flamengo e Vasco, Marco Valério. Agora aí clareou. Eu quero que o Vasco ganhe, né? Mas, que é bom pro Palmeiras. Marco Valério. Mas o Flamengo é favorito. Significa dizer que tá Flamengo, na sua opinião, né? Eu acho que ganha o Flamengo. Muito bem. Seu Antônio, quem ganha? Flamengo ou Vasco? É o malvadão, né, JF? E o Kilmer também vai dizer malvadão, eu aposto. E aí, De Campos? Flamengo ou Vasco? O Flamengo tá preocupado é com Estudiantes de La Plata. Da Vascão, garoto. Da Vascão, se Deus quiser. Muito bem. Eu acredito na vitória do Flamengo. Acho que o Flamengo ganha do Vasco da Gama domingo. Olha aí, Marco Eu acho que ele ganha domingo. Marco Valério, domingo tem clássico gaúcho. Inter e Grêmio. Dois times ruins. Empate. Manda um abraço pra Livônio, tá ouvindo a gente. E poderia desempregar os dois. Livônio. Alô, Livônio, grande abraço. Livônio Bahia. O Livônio. Viva o amor, né, Livônio? O amor venceu. Seu Antônio... Ele gosta. Ele gosta, viu? Internacional e Grêmio, seu Antônio. Como o Internacional com a produção, né, Marco? Começou até bem o brasileiro. De repente, virou um saco de pancada. Aí eu acho que vai dar empate aí. Eu acho que o Internacional vai ganhar esse clássico domingo. O Internacional deve ganhar do Grêmio. Pela ruindade vai dar empate. E aí, Kilmer, Internacional ou Grêmio? Nos últimos 7 clássicos, o Grêmio não ganhou nenhuma. Ou nenhum. Não vai ganhar domingo, não. Da Internacional. Muito bem. Marco Valério, domingo 17h30 tem Sport Corinthians. Ixi. Sport Corinthians. Ganha o Corinthians. E aí, seu Antônio? O jogo é no Recife. É lá no Recife. Eu vou uma vitóriazinha do Sport, Marco. Vamos animar aí. Uma vitóriazinha não, mas do depende de mim, não. Depende deles lá. O difícil é se animar. Eu não jogo, não. Se animar, Marco Valério. E aí, Kilmer de Campos, dá o Leão da Ilha ou dá o Gavião lá de Parque São Jorge? Dá o Corinthians, que é o seu time quando você era pequeno, né, João Filho? Aí depois você mudou, é Corinthians. Se você quiser cortar relações comigo, você diga, tá bom? JF era um gambazinho e a gente não sabia, rapaz. Você venha com essa, viu? Bom, pra mim dá Corinthians. Pra mim o Corinthians vence o Sport domingo. E olha o coração. Não vai na emoção, Descobrimos sexta-feira, 19 de setembro, às 7h17 da noite, JF era um gambazinho. Santos e São Paulo, Marco Valério, domingo. Você me paga, viu, Kilmer? Você me paga, seu asilado. Empate.
E aí, seu Antônio, Santos ou São Paulo? Santos e São Paulo. Vou de tricolor paulista. Ô, Asilado, fala. Santos ou São Paulo? Fala, Kilmer. Eu, empate. Tu me paga, filho do égua. Calma, Jota. Pra mim dá São Paulo. Pra mim o São Paulo ganha o clássico. Pra mim. Consciente, Marco Valério. Cruzeiro e Bragantino, Marco Valério. Ah, Cruzeiro, tranquilo. Cruzeiro. E aí, seu Antônio, Cruzeiro ou Bragantino? John. Vai dar Bragantino? Bragantino. Muito bem. E aí, Kilber de Belo Campos, Los dos Pets, quem ganha? Cruzeiro ou Bragantino? Da Bragantino, querido. Ah, muito bem. Pra mim dá Cruzeiro. Cruzeiro passa o carro aqui de 3 pra lá. Pra Será, Jota? Ora, não. Homem. E por aqui encerramos. 4 jogos amanhã, 6 jogos no domingo, a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um abraço, Kilber. Valeu, um abraço, Gonçalo. Até segunda, se Deus quiser. Tem volta, viu? Me aguarde. Kilber de Campos. O homem que descobriu que JF era gambazinho. Vamos embora? Você tem cara mesmo, JF. Mas não é São Paulino, não, mano? Hã? Não é São Paulino? Não. Eu volto amanhã, 7 da manhã, no Balanço Geral da Vale FM. Um abraço. Se Deus quiser. Um abraço, gente. Boa noite. Até a próxima. Se assim o Criador nos permitir. Um forte abraço. Boa noite. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM.